Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Esse episódio é uma continuação, então sim, existe uma parte anterior. Se tu ainda não assistiu, volta lá e confere todo o conteúdo desde o início, para que tu não perca nenhuma parte daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo exposto na Escritura. Dica rápida antes de começar o vídeo. Confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo e não deixa de curtir, compartilhar e também de deixar o teu comentário. Deus abençoe vocês. Então, acho que essa está respondida. Vamos passar para a nossa segunda pergunta. Essa aqui é um textão, irmão. Vamos lá. Meu editor, capricha aí e coloca na tela. Deus te dê graça. Diz assim, segundo comentário, agora já referente ao último episódio. Episódio 33, parte 2, tá? É o mesmo inscrito da primeira pergunta. E ele vai dizer o seguinte: oi, meu irmão, a paz de Deus. Deixo hoje mais uma pergunta que, de certa forma, não foge o contexto da última que eu fiz. O que a Bíblia diz sobre alguém que de todo o coração queira servir, adorar e ser fiel a Deus, mas que está em uma religião que não segue o verdadeiro evangelho? Um exemplo para tentar ser mais claro: a pessoa em questão segue uma doutrina que ela aprendeu, não importa se foi quando criança ou quando se converteu, mas tem em seu coração o desejo mais puro de estar agindo segundo a lei e até teme procurar conhecer outras doutrinas por ter aprendido que isso desagrada a Deus. Digo além, ela dá testemunho e incentiva a outros a seguirem por esse caminho, acreditando que é o correto. O que as Escrituras dizem sobre tal situação? Haverá um perdão, já que ela está fazendo com as melhores intenções? Ou vale o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio? Cara, isso aqui é bom demais e daria um mega de um episódio só falando sobre isso. Mas eu vou tentar sintetizar e eu vou tentar organizar a coisa. Vamos lá. O contexto é o seguinte: alguém, uma pessoa hipotética, pelo jeito que ele escreve parece alguém real, ela vive dentro de uma determinada religião. Eu não vou abrir isso para outras religiões, eu não vou fazer aqui uma defesa apologética, tá? Então vamos trazer para o contexto de igreja. Esse cara, essa pessoa, ela está vivendo dentro de uma igreja, porém a doutrina que essa igreja está ensinando não é o verdadeiro evangelho, conforme está na Escritura e conforme está na nossa série sobre o que é o evangelho. Essa pessoa, ela tem um desejo muito grande de fazer o bem, ela tem um desejo muito grande de andar segundo a lei e até tem medo de procurar conhecer outras coisas, tem medo de estudar, porque alguém disse para ela que estudar demais é perigoso ou que desagrada a Deus e que essa pessoa precisa acreditar cegamente naquilo que está sendo dito. Quando a gente pensa nessas coisas, o primeiro exemplo que me veio à mente, irmão, pensando na resposta para essa pergunta é o seguinte: Nicodemos. Nicodemos era esse cara. Ele era um mestre da lei, ele era um profundo conhecedor da Escritura. Ele conhecia as promessas, ele conhecia até mesmo a palavra de Deus. Ele conhecia o Velho Testamento quase que de cor. Ele conhecia essas coisas. E quando ele chega diante de Jesus e pergunta sobre a salvação e pergunta sobre o que fazer, a resposta de Jesus é enfática. Jesus diz: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, se uma pessoa vive dentro de uma doutrina e ela tenta fazer o melhor possível dentro daquela doutrina, ela precisa nascer de novo. Se ela ainda não conhece o evangelho, se ela não conhece o caminho correto, ela precisa disso. Ela precisa conhecer o caminho de Deus. Como Nicodemos. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, tu é mestre de Israel e não sabe essas coisas. Tu conhece todo o Velho Testamento e tu não entendeu o que Isaías disse sobre a água, tu não entendeu o que Ezequiel disse sobre o Espírito. Nicodemos é essa pessoa que dava testemunho da lei, que incentivava as pessoas a seguirem o caminho da lei. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele não consegue entender, não entra na cabeça de Nicodemos o ensino de Jesus. E ele fica
perplexo, como eu disse lá no episódio 31, 32, com as defesas completamente estilhaçadas. Nicodemos fica rendido diante do Senhor, diante de sua argumentação e de sua explanação daquilo que a Escritura diz sobre nascer de novo. Então, pensando no exemplo, a primeira questão é necessário nascer de novo, irmão. É necessário nascer de novo. Não importa em qual religião tu estejas, é necessário nascer de novo. A segunda hipótese e o segundo exemplo que eu quero trazer, Paulo vai nos ajudar. 2 Timóteo, se está com a tua Bíblia, abre aí. 2 Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler a partir do verso 16. 2 Timóteo 2, 16. Que vai dizer o seguinte: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e também afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se essa pessoa ela está sendo enganada por falso ensino, mas ela tem essa inscrição que Paulo vai dizer: o Senhor conhece os que são seus. Se ela está presa num falso ensino, mas o Senhor sabe e conhece o coração dela, e ela é alguém que pertence a Deus, em algum ponto o Senhor vai tirá-la daquele lugar. Em algum ponto o Senhor vai abrir os olhos dessa pessoa. Em algum ponto da caminhada, Deus vai fazer a sua obra. Porque é Deus quem faz, irmão. Não sou eu, não é tu. É Deus quem faz. A obra é Deus. Nascer da água e do Espírito é coisa que Deus faz. É Deus quem faz. Nascer de novo é algo de Deus. Muitas pessoas estão presas a falsos evangelhos. Muitas pessoas estão presas a falso ensino. E aí a gente precisa diferenciar, tá? A gente precisa diferenciar. De novo, eu não estou falando de outra religião, eu estou trazendo para nós. Estou falando para o cristão, estou falando do evangelho. A pessoa que está presa pelo falso ensino tem, no mínimo, duas hipóteses. No mínimo. Pode ter outras, mas as duas principais. Primeiro, ela está lá por inocência. Ela não conhece profundamente a doutrina do evangelho e ela se deparou com algo que parece o evangelho. E ela está presa naquilo, e ela aprendeu aquilo e ela está presa. Essa pessoa precisa ser liberta, essa pessoa precisa conhecer a verdade. Essa pessoa precisa ter clareza em sua mente, ter a sua mente iluminada, ter o seu coração iluminado. Ela precisa romper com esse falso ensino e ela precisa voltar à prática da verdade. Zeca, como que se faz isso? Bíblia. Irmão, abre a Bíblia e vai ler a Bíblia. Se tu conhece essa pessoa, se é alguém real, manda o biblicamente lá para ela assistir a série do que é o evangelho e deixa que ela se debata. E deixa que ela brigue com ela mesma. E deixa que ela brigue com sua religião. Deixa que ela brigue com os sofismas, com os falsos ensinos que talvez estejam dominando o coração dessa pessoa. Mas tem uma segunda hipótese, que é o caso da pessoa que está no falso ensino pelo falso ensino. Para essa pessoa, o evangelho não é interessante. Para essa pessoa, crer no evangelho bíblico, no evangelho verdadeiro, não é interessante. Por quê? Porque essa pessoa ela quer negociar com a fé. Essa pessoa ela quer barganhar com Deus, ela quer comprar bênção, ela quer comprar milagres. E aí, para ela, o evangelho não serve. Porque o evangelho não é sobre barganhar, o evangelho é sobre a redenção disponível em Cristo Jesus, que nos livra do pecado e nos dá salvação. O evangelho não é sobre campanha disso, campanha daquilo, não. O evangelho não é sobre amaldiçoar quem me fez mal, não, irmão. O evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente tem que amar os inimigos, a gente tem que abençoá-los ao invés de maldizê-los. O evangelho diz que eu tenho que tratar com bondade até mesmo aqueles que me odeiam. O evangelho diz que eu tenho que responder o mal, eu tenho que responder com o bem. João diz lá em João 3 que eu preciso praticar a verdade. A justa posição que João cria é aquele que pratica o mal não conhece, aquele que conhece a Deus pratica
a verdade. Então, esses dois exemplos precisam estar claros na nossa cabeça. Essa pessoa está presa a um falso ensino, ou essa pessoa está no falso ensino pelo falso ensino? Aqui existe uma distinção. Agora, existe um terceiro ponto aqui que preciso tratar sobre essa questão. Se essa pessoa está presa a um falso ensino por inocência, o que vai libertá-la é o conhecimento da verdade. E em algum ponto ela vai ter que se encontrar, em algum ponto ela vai ter que ter um choque de realidade com o Evangelho. Olha o que diz lá em João. João capítulo 8, a gente vai ler a partir do verso 31. João capítulo 8, do verso 31 ao 36. O texto muito conhecido vai dizer o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Cara, é necessário que essa pessoa, do exemplo da pergunta do inscrito, é necessário que ela conheça a verdade. E conhecendo a verdade, é necessário, como diz o verso 31, que ela permaneça firme na palavra. Que palavra? A do Zeca. Não. Qual palavra? Do A, do B, do C. Não. Nessa palavra. Na Escritura, na Bíblia, irmão. Biblicamente é isso, é pensamento bíblico simplificado. Então, é necessário que essa pessoa, se está presa a um falso ensino por inocência, é necessário que ela conheça a verdade. E conhecendo a verdade, ela vai ser liberta, ela vai ser livre. E aí, quem sabe, ela vai encontrar um lugar que pregue um evangelho legítimo, um lugar que pregue uma palavra legítima de acordo com aquilo que está escrito. É interessante que esse texto de João 8 conecta diretamente com o primeiro texto que a gente leu lá na nossa primeira pergunta de Romanos 9. Não é sobre ser filho natural, descendente natural de Abraão. Paulo diz isso em Romanos e Jesus está dizendo aqui: não são meramente os descendentes naturais de Abraão. Não. São aqueles que creem, são aqueles que têm fé, aqueles que conhecem a verdade é que serão livres. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, não é algo natural, mas algo que é operado pelo Espírito por meio da fé, é algo que é operado por Deus, por meio da graça, da misericórdia do Senhor. Então, sim, essa pessoa, se presa ao falso ensino, ela precisa conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, ela vai ser liberta. Agora, tem uma terceira possibilidade que eu quero levantar. Eu não sei se é o caso da pergunta aqui, mas, cara, eu acho que é um vespeiro que vale a pena a gente mexer. E no caso de uma pessoa que sequer ouviu falar do Evangelho, como que Deus vai cobrar a salvação? Como que Deus vai cobrar arrependimento de alguém que sequer ouviu falar do Evangelho? Cara, existe um texto que é muito, muito legal na teologia da gente pensar, que é lá em Romanos capítulo 2. Vamos ler esse texto e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 2. Então, a gente já viu o texto, a gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no podcast, quando a gente falou sobre cristologia, quando a gente falou sobre a exposição de Tiago, quando a gente falou lá na nossa série sobre o Sermão da Montanha, a gente citou isso aqui já várias vezes, ainda no nosso modelo antigo aqui do podcast, mas vale a pena eu te relembrar uma coisa. Paulo abre a carta aos Romanos dizendo o seguinte: os gentios estão perdidos. O povo não judeu, então todos os que não são judeus estão perdidos em seus pecados. No capítulo 2, Paulo vai focalizar, ele vai colocar os olhos agora sobre os judeus. Então no capítulo 1, os gentios estão perdidos, eles vivem perdidos, eles são idólatras, são imorais, estão perdidos. No capítulo 2 ele vai olhar para o judeu e ele vai dizer o seguinte: o judeu também está perdido, porque o judeu olha para o gentio, o julga, mas faz as mesmas coisas.
é tão imoral quanto, é tão idólatra quanto, os judeus estão perdidos. No capítulo 3, Paulo vai chegar à conclusão que a gente já leu na nossa primeira pergunta de hoje. Todos pecaram. Gentios estão perdidos, judeus estão perdidos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam, dependem, necessitam da redenção que está em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe interessante, que quando Paulo está confrontando os judeus, ele vai citar um exemplo muito legal, que é o exemplo do cara que não conhece a lei, que não conhece o que está escrito, mas de alguma forma pratica a lei, põe em prática o que está escrito sem mesmo conhecê-la. Olha que interessante esse texto. Romanos capítulo 2, a partir do verso 12, diz o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei, sem conhecer a lei, sem a lei também perecerá. Isso quer dizer que será julgado sem a lei. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Irmão, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se, em alguma hipótese, alguém não conhecer, alguém não tiver acesso à Escritura, alguém nunca ouvir falar, pensa numa tribo indígena isolada, nunca, nenhum missionário chegou, o evangelho nunca chegou lá. Como Deus vai condenar essas pessoas se elas sequer ouviram falar de teologia, sequer ouviram falar de pecado original, sequer ouviram falar de Cristo Jesus? Essas pessoas, elas serão julgadas, é o que o texto está dizendo, não é o que eu acho, é o que o texto diz. Serão julgadas por suas práticas, serão julgadas por aquilo que fizeram. E Paulo está dizendo que muitas dessas pessoas, mesmo sem conhecer a lei, acabam vivendo a lei, porque a lei está gravada no coração delas. Isso aqui é muito interessante, irmão. Isso aqui explode a cabeça, abre o pensamento. Zeca, então você está dizendo que eu não preciso de Cristo para ser salvo. Não, irmão, o caminho continua sendo esse. João 14,6, Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda uma coisa, o finalzinho do texto diz, verso 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Até essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão julgadas por Jesus. Então, o único caminho de salvação é esse. Agora, pensa numa pessoa a qual o evangelho nunca chegou. Deus manifestará da sua graça e da sua misericórdia, julgando-a pela lei que está escrita no coração do homem. Isso é muito poderoso. Não é o exemplo da pergunta, mas vale a pena a gente pensar nisso. Vale a pena porque muita gente levanta esse questionamento: que Deus é esse que vai julgar alguém que nunca ouviu falar do evangelho? Aqui está a resposta. Se tu nunca ouviu falar do evangelho, tu não vai ser julgado debaixo da lei do evangelho. Tu vai ser julgado pela lei da consciência impressa no coração humano por Deus, o Criador. É o que o texto diz. É o que Paulo está dizendo aos romanos. Não tem a ver com meramente ouvir. Não. Tem a ver com praticar. E isso, para os judeus que leram essa carta, é um confronto, porque Paulo está dizendo o seguinte: tem muito gentil que é mais judeu do que vocês que são judeus de nascimento. Tem muito gentil que, sem conhecer a lei, pratica a lei. E vocês que têm a lei, não a praticam. É o que Paulo está dizendo. Por isso, no capítulo 13, ele vai chegar à conclusão de que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então, sim, existe uma possibilidade. Existem várias, né? A gente falou de várias possibilidades aqui. Mas existe uma possibilidade de que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, ela possa ser justificada por Cristo, mesmo sem ter ouvido o evangelho. Agora tem um detalhe, irmão. Hoje,
cenário brasileiro é indesculpável. Não existe ninguém que no Brasil diga, não, nunca ouvi falar de Jesus. É impossível, irmão. É impossível. Com acesso à informação que a gente tem, com uma igreja em cada esquina, com gente pregando na rua, com gente evangelizando na rua, com missionário em tudo que é canto, com ação social, usando o nome de Jesus, é impossível. Alguém hoje no Brasil dizer, não, nunca ouvi falar. É impossível. Existem lugares remotos, eu sei, e essas pessoas se enquadram no que Paulo está dizendo. Agora, no nosso contexto, não. No nosso contexto, é necessário que a pessoa ouça, creia e se arrependa. Se ela está presa a um falso ensino, é necessário que ela conheça a verdade e a verdade liberte. E conhecendo a verdade, ela possa ser conduzida ao lugar de novo nascimento. E aí, o bom é que a pergunta encerra dando a resposta. O que as Escrituras dizem sobre tal situação? Haverá um perdão, já que essa pessoa está fazendo com as melhores intenções? Ou vale o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio? Meu irmão, se ela ouviu o verdadeiro evangelho e escolheu ficar com o falso, boa intenção não vale de nada. Se ela teve acesso à verdade e mesmo assim preferiu a mentira, boa intenção não vale de nada. Se ela nunca teve acesso, mas pertence ao Senhor, o Senhor escolheu aquela pessoa para ele, um dia ele vai providenciar que essa pessoa encontre o caminho e aí ela vai nascer de novo. Mas até lá, de boa intenção, o inferno está cheio. Gente, muito obrigado. Obrigado por estarem até aqui, eu agradeço cada comentário, ainda que sejam poucos, mas obrigado. Teu comentário ajuda, impulsiona o canal a chegar mais longe, a quem sabe alcançar mais pessoas. Por isso eu te peço de novo, confere a tua inscrição, confere se tu está inscrito, se ainda não, eu te convido a considerar a possibilidade de fazer a tua inscrição, de ativar o sininho das notificações. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem episódio novo. Não deixa de nos seguir também nas nossas redes sociais, vamos passar aqui em cima, Instagram, Facebook, TikTok, todos com a mesma escrita, @biblicamente.pdc. Esse foi o nosso primeiro respondendo aos comentários. Quem sabe ao final de cada série aí a gente possa compilar algumas perguntas e trazer uma resposta bíblica para essas situações. Por hoje, eu fico por aqui e que Deus abençoe vocês. Aquele abraço.